Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dando início, né, a mais uma semana. Estamos aí hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Então, hoje nós teremos aí aula de matemática e história. Vamos lá? Vamos começar com a apostila de matemática. Abram lá na apostila de matemática, página 14. Nós iremos trabalhar aí sobre o termo temperatura. Então, vamos lá. A professora vai compartilhar com vocês. Página 14. Nós iremos fazer da página 14 a 18 e em seguida o nosso caderno de atividades. Então, vamos lá. Temperatura. Nós vamos trabalhar aí, então, com esse termo, né? Temperatura. Então, tá lá. Aquecimento global transforma geleiras em cachoeiras na Groenlândia. Então, foi postado no dia 1 de agosto de 2019 por Léo Miller, às 11h58. Tá? Até o horário, né, pessoal? Você deve ter acompanhado as notícias sobre a onda de calor que tostou a Europa há alguns dias, não é mesmo? A situação melhorou um pouco por lá, mas essa mesma massa de ar quente que provocou temperaturas recordes em alguns locais, agora se encontra sobre a Groenlândia, e a situação é tão crítica que o calor tem feito com que geleiras da região se transformem em cachoeiras. Para se ter ideia, embora as temperaturas na ilha gelada não costumem ultrapassar os 10 graus Celsius nos meses de verão, nos últimos dias foram registrados quase 23 graus. Como consequência, as camadas de gelo que normalmente cobrem o território estão derretendo e formando poças, lagos e rios. Futuro incerto. Não se sabe ainda quais serão as consequências desse aumento sem precedentes do degelo, uma vez que nem toda a água da superfície se infiltrará pelo manto. De qualquer forma, as projeções atuais apontam que se as emissões de carbono continuarem nos mesmos patamares, dentro de 2 séculos, o derretimento de gelo na Groenlândia terá contribuído para um aumento de mais de 1,5 metro do nível dos mares. Pode parecer pouco, mas essa elevação é suficiente para encobrir dezenas de cidades costeiras pelo mundo. E aí, então, vocês têm a imagem aí, né, do aquecimento global, né, transformando as geleiras em cachoeiras, porque estão derretendo. E aí nós vamos para outra notícia. A notícia trata do grande aumento de temperatura ocorrido no verão da Groenlândia em 2019. Podemos dizer que a temperatura indica a quantidade de energia que há em um objeto. O que tem mais energia parece mais quente do que o outro que tem menos energia. Assim, quanto maior é a temperatura, mais quente está o objeto. E quanto menor é a temperatura, mais frio ele está. Para medir temperaturas, existem aparelhos chamados de termômetros. Há diversos modelos para medir a temperatura do ambiente, do corpo, de alimentos, entre outros. Então, aí vocês estão vendo vários tipos de termômetros. Aqui no Brasil, a unidade de medida usada para medir temperatura é o grau Celsius, cujo símbolo é aí esse C com esse O pequenininho, né, aqui. Então, esse símbolo aqui, todas as vezes que vocês observarem esse símbolo, significa que é sobre a temperatura. E ele tem esse símbolo devido ao seu nome, grau Celsius. Então, ele chama Celsius, né, o grau. Então, vamos lá. Procure as duas temperaturas que aparecem na notícia sobre a Groenlândia e escreva a primeira usando o símbolo, grau Celsius, e a segunda por extenso. Então, as duas temperaturas são 10 graus Celsius e 23 graus Celsius. Então, aqui vocês vão registrar 10, aí vai colocar esse símbolo aqui, esse C com esse O pequenininho, e 23, e aí vocês vão escrever por extenso, graus Celsius. É só observar aqui, ó, graus, aí vocês vão colocar no plural, porque são 23 graus Celsius. Então, vocês vão escrever por extenso. Então, 10 graus e 23 graus Celsius.
Qual dessas temperaturas é maior? 23 graus Celsius. Então, de 10 e de 23 graus, a maior é 23 graus Celsius. É muito comum dizermos que faz calor em algum lugar quando a temperatura está alta e que faz frio quando a temperatura está baixa. Na sua cidade faz mais calor ou mais frio? E aí? Aqui, com certeza, né, pessoal, tem feito muito mais calor do que frio. Então, a gente pode registrar aqui muito mais, faz muito mais calor, perdão. Aqui, com certeza, faz muito mais calor, né, na verdade. Nós temos aí até a nossa estação do ano, que nós passamos aí o inverno, foram poucos os dias realmente com frio, na verdade. Então, faz mais calor. Quem sabe devido até a esse aquecimento global que estamos tendo no nosso planeta, não é verdade? Letra B. Quais são as temperaturas máxima e mínima previstas para a sua cidade hoje? Então, vocês vão pesquisar, né? Aí na previsão do tempo, no próprio celular aparece, né? As temperaturas, a máxima e a mínima. Quer dizer que vai a mais baixa é uma previsão do tempo entre a mais baixa e a mais alta. Então, vocês vão pesquisar e registrar aí qual é a temperatura máxima na previsão do tempo para a nossa cidade hoje e qual é a mínima prevista. 3. A Lana mora em Curitiba, cidade em que às vezes faz frio e calor no mesmo dia. Veja como foi uma semana no inverno de 2019. Então, olha só. Nós temos aqui em vermelho são as temperaturas máximas. E aqui, em azul, temperatura mínima. Então, tá lá, no domingo, dia 28 de julho, a mínima foi 11 graus e a máxima 16. Na segunda-feira, a mínima 12 graus e a máxima 21. Na terça-feira, a mínima 11 graus e a máxima 22. Quarta-feira, a mínima 10 graus e a máxima 22 graus. Quinta-feira, a mínima 11 e a máxima 24. Na sexta-feira, a mínima 7 e a máxima 23. E no sábado, né, nós temos a mínima de 4 graus e a máxima 14. Então, letra A. Qual foi a temperatura mínima nessa semana e em que dia ela ocorreu? Então, a mínima, vamos ver entre as mínimas, qual é a menor? Nós temos aqui, a mínima foi de 4 graus, que ocorreu no sábado, né? Dia 3 de agosto. Então, vocês vão registrar aqui. A mínima foi de 4 graus, registrada no sábado, dia 3 de agosto. Certo? Letra B. Em qual dia fez mais calor e qual foi a temperatura máxima? Mais calor, então é a temperatura máxima. Então, de todos aqui, a temperatura máxima foi 24 graus, certo? E quando que foi? Na quinta-feira, dia 1º de agosto. Então, a temperatura maior, então o dia que fez mais calor, foi na quinta-feira, dia 1º de agosto, 24 graus. Letra C. Em qual dia houve a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima? Então, a maior diferença foi de 16 graus na sexta-feira. Então, diferença, pessoal, a gente vai fazer a continha de menos entre a máxima e a mínima. De 11 para 16, foram 5 graus. De 12 para 21, são 9 graus. De 11 para 22, são 11 graus. De 10 para 22, são 12 graus. De 11 para 24, são 13 graus. Né? 13 graus. De 7 para 23, são 16 graus. E de 4 para 14, são 10. Então, em qual dia houve a maior diferença? Na sexta-feira, dia 2 de agosto, que foi a diferença de 16 graus. 23 menos 7 igual a 16. 16 graus. Letra D. Em que dia houve a menor diferença? A menor diferença foi
de 10 graus, né? Aqui, ó, 11 menos... Aqui, ó, tá? 11 menos 1, que é igual a 10. Então, foi de 10... Perdão, a menor diferença foi de 5 graus, tá? Que foi no domingo, de 11 para 16. Então, aqui houve a menor diferença, ok? A maior diferença nós já falamos, que foi na sexta-feira, não é verdade? 16 graus. E a menor diferença foi no domingo, dia 28 de julho, que foi de 5 graus. É só fazer aqui, 16 menos 5. Então, essa diferença foi de 5 graus. Então, foi a menor diferença. Letra E. Observe como estavam os termômetros no momento mais quente e no momento mais frio do domingo, dia 4 de agosto. Então, olha só. Nós vimos aqui no momento mais quente 10 e no momento mais frio, aqui, né, no azul. Então, vocês vão registrar aqui. Qual é a diferença entre essas duas temperaturas? Então, vai ser, ó, passando do 0, subiu, tem 1, né? Então, vai fazer aqui 11 menos 1, que é igual a 10. Então, a diferença entre essas duas temperaturas é 10 graus Celsius. Então, aqui seria a mínima, né? E aqui seria a temperatura máxima. Então, 10 menos 11 menos 1 é igual a 10 graus Celsius. Se a temperatura mínima tivesse baixado 1 grau Celsius, quantos graus o termômetro marcaria? Então, se a mínima nós falamos que está em 1, certo? Ela tivesse baixado, se a mínima tivesse baixado 1 grau, quantos graus o termômetro marcaria? Então, 1 grau estaria aqui abaixo de 0, então estaria uma temperatura negativa, certo? E a próxima página está lá, as estações meteorológicas são responsáveis por fazer as medições relativas ao clima, né, dos lugares. As temperaturas medidas por essas estações são consideradas oficiais. Em 10 de julho de 1913, uma estação meteorológica dos Estados Unidos registrou a temperatura mais alta já medida oficialmente no mundo. Foi em Furnace Creek, na Califórnia, e a temperatura era de quase 57 graus. Imagina, pessoal, nos Estados Unidos, hein? 57 graus. O recorde oficial de temperatura mais baixa do planeta foi registrado em 21 de julho de 1983 em Vostok, na estação russa de pesquisa na Antártida. O termômetro ficou próximo a 89 graus negativo. Esses 89 graus negativo quer dizer que está abaixo de 0. Imagina então que frio, né, pessoal? Você reparou que as duas temperaturas ocorrem no mês de julho? O que será que ocasiona essa coincidência? Em Furnace Creek, a temperatura de aproximadamente 57 graus Celsius foi acima de 0 graus. A temperatura em Vostok, na Antártida, foi próxima de 89 graus negativos. Isso significa que a temperatura foi abaixo de 0 graus. O sinal de menos na frente do número serve para indicar que é menor do que 0. E as temperaturas com esse sinal na frente do número são negativas. Observe os termômetros ao lado. Quais são as temperaturas que eles estão marcando? Então, aqui eu tenho, nesse termômetro, menos 2 graus Celsius, né? E aqui, olha lá o sinalzinho de menos 8, né? Por que 8? Porque conforme ele vai abaixando, o número vai aumentando aqui e vai se tornando negativo. Não é verdade? Do 0 para cá vai crescendo e do 0 para cá vai crescendo. Assim. Então, aqui é 8. Então, vai ser menos 2 graus negativos e menos 8 graus negativos. Então, essas são as temperaturas. Não esqueçam de colocar o sinal de menos, tá, pessoal? Aí na frente do número. E qual dessas temperaturas é a mais alta? Qual que é a mais alta? Menos 2, né? 2 negativos ou 8 negativos? Com certeza vai ser o
2 negativo, ó, porque ele está mais próximo de chegar no zero e começar a aumentar, sair do negativo. Então, a mais alta é menos 2 graus Celsius, que é 2 negativo. Qual é a diferença entre essas temperaturas? Qual é a diferença entre essas temperaturas? Então, a gente vai fazer. Se é de 8 para 6, de 6 para 8, vai ser 2. Mas nós estamos tratando aí, né? Olha lá, vamos lá no nosso... Aí vocês, é só contar. De 2 para chegar no 8, falta quanto? 6. Então, a diferença aqui é de 6 graus Celsius. Então, a diferença entre essas temperaturas é de 6 graus Celsius. E aí nós temos, então, pessoal, para finalizar a apostila e irmos para o nosso caderno de atividades, em muitas cidades há termômetros digitais como estes, que marcam a temperatura a cada momento. E essas temperaturas não são consideradas oficiais. No dia 1º de janeiro de 2019, os termômetros de 3 cidades marcaram 6 graus Celsius, 19 graus Celsius e 31 graus Celsius, como temperaturas máximas. E 10 graus Celsius, menos 7 graus, né, 7 graus negativos, e 25 graus Celsius, como temperaturas mínimas. Em Toronto, no Canadá, fez muito frio nesse dia, mas na cidade de Cairo, não. Em São Luís, no Maranhão, o calor estava bem forte. Observe as imagens a seguir e descubra qual delas corresponde a cada uma das cidades. Nos quadros vermelhos, escreva o nome das cidades, tá? Anote as temperaturas máximas nos termômetros digitais e as mínimas nos quadros abaixo das ilustrações. Então, aqui, nesses quadros, nós vamos marcar o nome da cidade. Aqui, nesse termômetro, nós vamos marcar aqui as temperaturas máximas, as mais altas, e embaixo a mínima, tá? Aqui. Então, vamos lá? Então, olha só. Vocês vão registrar aí. Então, de acordo com o textinho lá, tá lá, ó. No dia 1º de janeiro de 2019, os termômetros de 3 cidades marcaram 6 graus, 19 graus e 31 graus Celsius. Então, 3 cidades, tá? Uma foi 6, outra 19 e outra 31. Como temperaturas máximas. Essas são as temperaturas máximas. Depois nós temos em Toronto, no Canadá. Então, vamos lá. Fez muito frio nesse dia. Então, vamos lá. De todas, eu falei que as 3, a temperatura máxima foi 6, 19 e 31 graus. Mas está falando que em Toronto fez muito frio nesse dia. Se fez muito frio, significa que estava baixa a temperatura, né? Estava baixo tanto a temperatura máxima como a temperatura mínima. Então, com certeza, vai ser aqui, ó, menos 7 graus negativos e 6 graus negativos, que são os mais baixos. E aí vocês vão colocar aqui. E de acordo com a nossa imagem, quem está bem agasalhado aqui é o do meio. Então, vocês vão escrever aqui, ó, Toronto. Aí vocês vão colocar aqui no termômetro digital 6 graus Celsius. É só colocar o 6 e o símbolo do grau Celsius, que é o C e aquele O pequenininho, tá? E a mínima, a máxima era 6 graus, a mínima vai ser menos 7 graus Celsius, que é 7 graus negativos. Então, aqui que vocês vão colocar Toronto, certo? Depois, nós temos lá. Na cidade do Cairo, não fez tanto frio. E aqui está falando que em São Luís, no Maranhão, o calor estava bem forte. Se ele estava bem forte, então quer dizer que ele é um lugar que está mais quente, ao contrário de Toronto, que seria o lugar mais frio. Então, de todas essas, né, a gente já usou 6 graus, ficou 19 graus e 31. A maior é 31, então vai ser de São Luís, no Maranhão. Então, vocês vão escrever aqui, que aqui demonstra que está bem calor, até pela vestimenta, né, do atleta. Vocês vão escrever aqui São Luís, vai colocar a temperatura máxima, que é 31 graus Celsius, coloca aí 31 graus Celsius, e a mínima,
que no caso a mais alta, 25 graus Celsius, vai colocar aqui. Então, 31 graus Celsius e 25 graus Celsius, certo? E aí vai sobrar a cidade de Cairo, que está falando que Cairo, ela não fez tanto frio assim. Então, vai sobrar aí Cairo. Vocês vão colocar aqui Cairo e vai colocar 19 graus Celsius e a mínima 10 graus Celsius, certo? Então, vamos lá. Então, como vai ficar? São Luís, Toronto e Cairo. A previsão máxima da temperatura, 31 graus Celsius, 6 graus Celsius e 19 graus Celsius. E a mínima, 25 graus Celsius, 7 graus negativos, então menos 7 graus Celsius, e 10 graus Celsius. Certo, pessoal? E agora, então, para finalizar, no caderno de atividades, página 32, nós iremos fazer a página 32, 33 e um pedacinho da 34. Nós vamos fazer o exercício 5 ao 7. Então, no exercício 5, tá assim, pessoal. São Joaquim, no estado de Santa Catarina, ele é considerado o município mais frio do Brasil. Observe a previsão de temperatura para um dia de inverno em São Joaquim. Então, tá lá. Previsão de hoje, 3 graus Celsius e é a mínima, e a máxima 8 graus Celsius. Pinte no termômetro a seguir para representar as temperaturas. Então, vocês vão pintar temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, no primeiro termômetro, vocês vão pintar a mínima. A mínima é 3 graus. Então, vocês vão pintar desde lá a bolinha embaixo, vai subindo, subindo até chegar no 3 pontinhos acima do zero, que daí vai ser referente a 3 graus Celsius. E no próximo, no outro termômetro ao lado, vocês irão pintar a temperatura máxima, que seria 8 graus Celsius. Vocês vão começar a pintar desde a bolinha lá embaixo, vai subindo, 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 até dar 8, né? Acima aí do zero. Aí vocês vão pintar, então, o primeiro até o 3 e o segundo até o 8. Quantos graus Celsius a temperatura mínima subiu até atingir a temperatura máxima? Então, é só pegar 8 menos 3, que é igual a 5. Então, a temperatura subiu 5 graus Celsius. Depois, página 33. André mora em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. E Luana mora em Bom Jesus, no estado do Piauí. Os dois estavam verificando as temperaturas previstas para o mesmo dia de outubro. Observe as temperaturas máximas e mínimas desses municípios, encontradas por André e Luana, e responda as questões sobre esse dia. Qual é a temperatura mínima prevista para o município onde André mora? Então, olha lá, a previsão em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. Qual é a temperatura mínima? A mínima é 12 graus Celsius, então escrevam lá, 12 graus Celsius. E a temperatura máxima no qual Luana mora? Porque a Luana mora em Bom Jesus. Então, a máxima é 34 graus Celsius. E qual é a diferença entre as temperaturas máximas? Então, eu vou pegar 34 menos 19, entre as temperaturas máximas. Então, a máxima de São Joaquim, Santa Catarina, é 19, e em Bom Jesus, né, aí no Piauí, é 34. Então, eu faço 34 menos 19, que vai ser igual a 15. Então, a diferença entre as temperaturas máximas é de 15 graus Celsius. Vocês vão realizar a operação dentro do quadro e a resposta na linha embaixo. Então, a diferença entre as temperaturas máximas é de 15 graus Celsius. Qual dos dois municípios apresentou a maior diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima? Então, vamos lá. Em São Joaquim, a máxima 19 e a mínima 12. Então, 12 para 19 dá quantos? 12 para 19 vai dar 7 graus, certo? Então, vocês vão registrar aí, vocês escrevam dentro do quadro. São Joaquim, 19 menos 12, igual a 7. Depois, vocês vão escrever lá, Bom Jesus, 34 menos 23, que é igual a 11. Então, a pergunta é,
Qual dos dois municípios apresentou a maior diferença? O município de Bom Jesus, que deu 11 graus de diferença. Exercício 7, vocês vão fazer uma pesquisa. Então, faça uma pesquisa e descubra as temperaturas previstas para a próxima semana no município onde você mora. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a previsão do tempo para essa semana na nossa cidade de Arapongas. E aí vocês vão registrar. Segunda-feira, qual é a temperatura mínima e a máxima? Terça-feira, a temperatura mínima e a máxima. E aí vocês vão registrando durante toda a semana, ok? E depois vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C. Então, primeiramente, vocês irão fazer essa pesquisa, certo, pessoal? Então, agora nós iremos para a apostila de História. Nós vamos falar sobre as transformações, né, da infraestrutura nas cidades. Então, vamos para História.